Muito bem, meus caros, então a gente já fez uma análise breve sobre o cenário, nós já analisamos alguma coisa também de indicadores e eu quero trazer para você aqui mais alguns pontos importantes e o primeiro deles é o seguinte, olha, mesmo nesse momento que nós estamos observando uma crise, nós temos pessoas que têm dinheiro para investir. Lógico que uns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos, outros têm muito dinheiro para investir, obviamente, mas essas pessoas precisam de algum lugar para poder investir esse dinheiro. E normalmente esse dinheiro é investido em instituições financeiras, aqui, por exemplo, os bancos. Bom, e como é que funciona essa dinâmica no mercado? As pessoas que têm dinheiro sobrando, elas usam o banco para fazer com que esse dinheiro chegue até as pessoas que não têm dinheiro sobrando. São as pessoas que são o que a gente chama de agentes econômicos deficitários, o cara que tem pouco dinheiro sobrando. Pessoas que precisam de mais, pessoas que precisam de menos, pessoas que precisam de muito dinheiro, todas elas contempladas no mercado. E essas pessoas têm que devolver depois esse dinheiro para o banco, que vai passar uma parte para as pessoas que investiram e a outra parte vai ficar com o próprio banco. É importante a gente entender o seguinte: dentro desse caminho de, vamos colocar assim, de atravessador, esse caminho que o banco faz de intermediário, ele promete um pagamento, ele faz uma promessa de pagamento, promessa de pagamento para as pessoas que investiram o dinheiro no banco, que, entre aspas, aqui, emprestaram o dinheiro para o banco. Esse banco manda esse dinheiro para as pessoas sob a forma de crédito, e essas pessoas têm que pagar esse crédito depois com juros que a gente chama de juros de mercado. Ok? Bom, agora com relação a esses juros de mercado, é importante a gente definir o seguinte. Você sabe que hoje a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, tem um levantamento e esse levantamento é feito todo mês mostrando mais ou menos qual é o valor que você acaba pagando de taxa de juros média no mercado. E no mercado hoje nós temos para o cheque especial alguma coisa como 300% ao ano de taxa média de pagamento de juros. É um valor extremamente elevado. Isso daqui é o que essas pessoas aqui que pegaram o dinheiro emprestado têm que pagar para o banco. Então o banco vai receber esses 300% ao ano. Mas o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma parte desse dinheiro e vai ficar para ele, e vai reinvestir nele mesmo, e a outra parte ele vai devolver para as pessoas que emprestaram. Essa diferença entre o que ele passou, devolveu para aqueles que investiram e ele pegou de quem emprestou é o que se chama de spread. Spread bancário, que no Brasil, diga-se de passagem, é extremamente elevado. Só para você ter uma ideia, o que o banco vai pagar para os investidores é no máximo a taxa Selic anual, 3,75% ao ano. Olha só a diferença brutal. O banco recebe 300% ao ano e repassa só 7 meses, deu 3,75% ao ano. E a pessoa ainda que recebe esse dinheiro tem que pagar os impostos, como imposto de renda, se retirar antes de 30 dias paga o IOF, imposto de operações financeiras, se for um fundo de investimento bancário tem que pagar taxa de administração, que geralmente são muito elevadas, dependendo do fundo de investimento paga taxa de performance ainda por cima, dependendo se for um fundo de previdência, por exemplo, ele paga ainda uma taxa de carregamento e uma série de outras coisas. Então chega muito pouco para os investidores. Agora, você vai ficar mais impressionado com o seguinte: o banco muitas vezes nem usa esse dinheiro de crédito aqui para passar para os caras de lá que investiram. Ele pega dinheiro de outro banco. Mas como é que funciona isso? Olha, os bancos também precisam de dinheiro e eles fazem muitas operações que fecham ao final do dia. Ao final do dia, a gente pode ter um banco que tenha mais dinheiro na sua tesouraria e outro que tenha menos dinheiro na tesouraria. Então esse dinheiro vai de um banco que tem mais para um banco que tem menos e vai pagar uma taxa de juros. Mas banco é tudo colega de máfia. Ops, não quis dizer isso. Quis dizer que são colegas de trabalho. E nesses colegas de trabalho eles vão cobrar uma taxa que é bem mais baixa. Que taxa segura e baixa que um banco vai cobrar do outro? Uma taxa muito parecida com aquela que ele pode obter no investimento no Tesouro Direto. Ele vai pagar a taxa Selic equivalente. Bom, em bom português do mercado, ele não vai pagar a taxa Selic porque não está trabalhando com empréstimo no banco. Ele vai pagar uma taxa que um banco faz de acordo com o outro, que é chamada de taxa CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro ou Interbancário, que na prática acaba copiando a taxa Selic. E desse dinheiro aqui que esse cara está recebendo,
ele provavelmente já vai repassar para os seus investidores. E o restante aqui, ó, é lucro. O lucro é tão violento nos bancos que o banco, quando ele ganha dinheiro, ele vai lá e compra outro banco. É isso. Bom, agora deixa eu falar para você um pouco mais de como a gente pode aproveitar em relação a isso como um investidor. Eu vou pegar aqui para você um produto que é baseado nessa lógica, que é o chamado produto CDI. Bom, na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: os bancos, como você viu agora há pouco comigo, eles vendem produtos de investimento também para os clientes. E esses produtos de investimento dos clientes são produtos que ele chama de, muitas vezes, não é só desses, né, mas esses que nós estamos falando agora, são produtos indexados. São produtos referenciados. Referenciados. São produtos que se aproximam, que copiam algumas taxas. E a taxa que o banco vai usar é justamente a taxa que ele usa de empréstimo para outro banco, que é a taxa CDI. E qual que é o motivo dele fazer disso? Porque ele tem um funding muito seguro, que é um outro banco. Se o outro banco não paga para ele, ele vai lá, liquida na justiça e pega os ativos desse banco, até comprar todo esse banco e usar esse banco para fazer suas novas operações. Então, repara, o banco não perde dinheiro e ele vai usar produtos referenciados à taxa CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro Interbancário, para remunerar alguns produtos que vai vender aos clientes. Então essa é uma referência, ok? Bom, e é uma referência que tem algumas características. Então, primeiro, CDI significa Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Os dois nomes representam a mesma pessoa. São contratos de empréstimo que um banco faz com o outro. São exclusivos entre instituições financeiras. Eu não consigo comprar, mesmo sendo pessoa jurídica ou física. Não dá. Simplesmente o banco vai pegar e vai comprar, vai pegar e vai vender para outro o seu endividamento. E ele tem como funções fazer operações de um dia, na maioria absoluta dos casos. Agora, uma coisa que é interessante é perceber o seguinte: isso acontece fora do ambiente do Banco Central do Brasil e, portanto, não tem incidência no imposto de renda. Por outro lado, todas as transações são controladas e registradas na antiga Central de Custódia e Liquidação de Títulos Privados, a CETIP. Eu falo antiga porque a CETIP foi incorporada pela B3, a Bolsa Brasil Balcão, a nossa Bolsa de Valores de São Paulo. Mas o ambiente está lá, ele é registrado da mesma forma. E a CETIP, que está na B3, é fiscalizada pelo Banco Central. Então não acontece no Banco Central via tesouraria, mas acontece via sistema. E o Conselho Monetário Nacional, que é feito pelo Ministério da Economia, que é feito pela Presidência da República, Presidência do Banco Central, a Casa da Moeda, etc., você sabe que eles vão acompanhar todas as informações e verificar se estão de acordo ou não do ponto de vista institucional, ou seja, das regras do jogo. Quem faz também essa checagem é a Comissão de Valores Mobiliários, que acaba integrando o antigo Ministério da Fazenda e que agora se chama Ministério da Economia. Bom, é importante saber também que as taxas do CDI over de um dia, que serve para esses benchmarks de empréstimo e também para os investimentos, e o empréstimo ele recebe o nome de hot money, que acrescenta mais um spread, uma taxinha de lucro que o banco vai ganhar, mais o PIS, mais o IOF. A taxa média diária, então, é usada para a gente olhar para todos esses investimentos mais tradicionais do mercado financeiro. Agora, você sabe que eu falei agora há pouco para você que ele tem uma inspiração muito grande na taxa Selic. A taxa Selic é a taxa que acaba coordenando e pautando a remuneração dos títulos públicos, sobretudo os títulos públicos federais. Então, os títulos públicos federais são aqueles títulos que são operados tanto num ambiente chamado ambiente de Selic, quanto também pautados numa taxa chamada Selic. Então, quando a gente fala de Selic, a gente está falando de um ambiente, um sistema de computador e de pessoas trabalhando para monitorar as operações, quanto também de uma taxa Selic. Bom, é importante que a taxa Selic, ela, além de tudo, é um sistema de títulos públicos, um contrato de empréstimo. Quando eu estou comprando título público federal, eu estou me tornando um credor do governo federal, entre o governo e as instituições financeiras, e tem como funções captar recursos para o governo federal. Por que eu estou chamando a atenção disso? Você deve lembrar que eu falei agora há pouco para você que nós estamos no momento, lembra o item 3 que estava explicando a euforia das bolsas mundo afora?
Nós temos um país aqui, o Brasil, que está prometendo um amplo programa de investimentos e não tem dinheiro. Onde que ele vai procurar? Bom, além dos impostos, ele vai procurar também na captação de recursos e principalmente no Tesouro Direto. Ok? Muito bem. Importante para a gente finalizar aqui lembrar que as taxas over, quando a gente fala taxa over, é a taxa do dia, taxa diária. Então, a taxa diária e média diária serve como parâmetro para a composição do CDI, devido ao menor risco do governo. Então, os bancos olham para a taxa CDI, porque é o que o governo negocia, e a taxa livre de risco, que a gente chama aqui de risk free, e a partir disso se inspiram e copiam e fazem o CDI, o índice do CDI, que é o DI. Ok? Bom, enfim, o que a gente precisa saber é que se a gente olhar no longo prazo, as diferenças entre CDI e Selic são mínimas. A taxa DI média anual sempre é mais cara que a taxa Selic média nos últimos 30 anos, mas a taxa Selic over, a taxa diária, ela é a mais cara que a over do DI ao longo dos 30 últimos anos. Para a gente poder fazer essas análises, você que vai fazer um TCC daqui a pouco, se quiser, tem aqui também no site de gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil e vai perceber que nos últimos 30 anos a diferença entre o CDI e a Selic não é maior do que 0,05% num ano inteirinho. Tá certo? Bom, é isso aí, moçada. Então, tá aí com vocês esse segundo momento. Espero que tenha sido útil e daqui a pouco eu volto com mais alguns detalhes para você. Até mais.